Não amaldiçoe sua família. Deus te abençoa para construir. Não é para destruir, é para construir. 1 Crônicas 7, capítulo 7, verso 20, diz assim, ó: os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eleada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eleade. Estes dois foram mortos, os dois últimos aqui. Estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai Efraim lamentou sua morte por quanto tempo, diz aí? Muito tempo. E seus parentes fizeram o quê? Vieram o quê? Consolá-lo. Presta atenção, Efraim tem alguns filhos, e talvez você pense que ler a genealogia nunca ia te levar a lugar algum. E te trouxe uma mensagem importante. Efraim tem no meio dos seus filhos dois que se tornam ladrões. Não por necessidade e não justifica, o roubo é injustificável, mas não é nem por necessidade, eles fazem parte de uma família abençoada por Deus, de uma família debaixo de promessa, uma família que foi criada por Deus, gerada por Deus, para glorificar o nome dEle, para conquistar muito. O que acontece é um desvio de caráter mesmo. O que acontece é um desvio de conduta. E não dá, irmãos, é inadmissível tentar passar pano, como infelizmente às vezes a gente vê. Roubo não tem nada demais. Tem sim. É grave. Você vai ver que é tão grave que vai desencadear na família uma crise. Que se não é uma graça de Deus muito grande, talvez toda a descendência seria comprometida. E essa não é qualquer descendência. Nós estamos falando de uma descendência muito importante. Efraim é filho de quem? Alguém lembra? O pai dele o teve no Egito e o nomeou assim, dizendo: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim é filho de quem? José. José roubou. José foi um homem enganador. José foi um picareta. Então não existe desculpa ou justificativa. Porque vamos parar para pensar, infelizmente na família de José, se você for subindo, Abraão mentiu. Quando desceu ao Egito, disse que Sara era sua irmã. Isaac imitou o pai e também mentiu, fazendo a mesma coisa que o pai. Jacó, nem precisa falar, mentiu, inclusive enganando o pai, se fazendo passar pelo irmão. Mas Jacó teve um encontro com Deus. Diga mais, Jacó teve um encontro com Deus e a coisa mudou. Agora, antes que eu siga aqui, você pense: mas pastor, Abraão e Isaac não tiveram? Tiveram. Abraão era amigo de Deus. Isaac orou a Deus, por exemplo, e não fez como Abraão, que errou se deitando com a Agar. A mulher de Abraão era estéril, ele deita com a Agar porque a Sara dá ideia. O Isaac tem a Rebeca estéril, ele não se deita com uma escrava, ele ora até que Deus cure a Rebeca. Ele vai melhorando a coisa. A questão é a seguinte: às vezes, mesmo a gente sendo de Deus, a gente vai abrindo pequenas concessões na vida. Uma mentirinha não tem nada demais, o isso não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais. E isso vai crescendo ao longo das gerações. Você está comigo aqui? Vem comigo no raciocínio, vai crescendo. Parece uma coisa inofensiva, é o amigão de Deus, mas tem uma mentira. É o filho do amigão de Deus, é o cara da promessa, é o filho da promessa. Deus disse: em Isaac está a minha aliança, em Isaac serão benditas as nações da terra. Em Abraão, através do Isaac, e não no Ismael. Bacana, mas eles vão deixando uma pequena brecha e passa para frente, passa para o filho. Uma pequena mentirinha, um pequeno engano, um pequeno desvio de conduta, de caráter. O que eu vejo de pais que trazem os filhos na igreja até os 15, 16, 17 anos, depois dos 18, os filhos fazem o que querem, e é óbvio que fazem, mas o que eles querem não é glorificar a Deus. E infelizmente, algumas, não todas, algumas vezes é porque eles viram os seus pais nos bastidores da igreja. Porque na igreja os pais espirituais, nos bastidores da igreja, falsos. Quantos pais na calçada ou até entrar no carro já começaram a falar mal de alguém da igreja? Já começaram a falsidade e depois vão reclamar que os filhos estão com um caráter duvidoso, que os filhos já não compartilham as coisas com os pais, eles aprenderam em casa. Então vai passando. Aí quando chega o José, José é o cara correto.
Ele traz a notícia verdadeira para o pai sobre os irmãos. Os irmãos não estão trabalhando direito. E o pai ama o José. Jacó ama José. Mas o fato é que os irmãos vendem José, aprontam com ele, quase matam. José passa por maus bocados na casa de Potifar. José é esquecido no palácio de Faraó. Mas você vê ao longo da história de José, a Bíblia narrar que José usa de engano com alguém? Mente para alguém? Não, você pode dizer assim, que ele não se deu a conhecer aos seus irmãos logo de cara. Isso, ele não mentiu. Ninguém falou, você é o José? Não, não sou. Ah, pastor, mas ele enganou quando ele mandou o dinheiro de volta. Ele queria saber como que eles estavam cuidando do irmão do Benjamim. Deixa eu saber o que eles estão fazendo. Eu quero fazê-los mandar o meu irmão para cá, porque eu não sei do que eles são capazes. Eu quero descobrir. Ele ainda não sabia como lidar. Mas você vê o José, o homem que diz assim, acabou. Esse ciclo de confusão na minha casa acabou. Em nome de Jesus, irmão, que você e eu sejamos as pessoas que vão dizer, acabou, o ciclo de confusão acabou. Às vezes nós vamos ter que pagar um preço, às vezes vai ser doloroso, mas vai valer a pena. Vamos aperfeiçoar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Pelo amor de Deus, não estou falando que Abraão não prestou, Isaac não prestou, foram bênçãos, homens de Deus, Jacó também. Estou dizendo que eu recebo um legado dos meus pais, e eu tenho que aperfeiçoar isso em Cristo, porque eu já recebi do meu pai mais do que eles receberam dos meus avós. Quem entende isso, diz amém. Jenny, dá seus pulos, porque você e o Tiago estão no óleo, e tem que estar no óleo mesmo, porque vocês receberam um ótimo legado. Rogerinho e tantos outros aqui receberam um legado incrível, estão sendo criados na presença de Deus, e isso é lindo, enquanto que muitos de nós não fomos. E aí o que fazer? Como se comportar? José, ao gerar o primeiro filho, ele nomeia. Alguém lembra o nome do primeiro filho, José? Eu esqueci, está na minha cola ali, mas eu não quero ler. Como chamou? Manassés. Eu esqueci, qual que é o significado dele? Hã? Então me fez esquecer também, eu queria lembrar agora. Qual que é o significado? Pastor, Deus me fez esquecer, eu também. Como que significa? Deus me fez esquecer. Porque se ele não esquece, ele não vai adiante. Esse esquecer não é amnésia, é perdão. Os irmãos vêm, ele lembra de tudo que aconteceu. Ele não está dizendo que ele teve uma amnésia. Está aqui o Manassés, Deus me deu uma amnésia, aqui deu um apagão. Não, ele está dizendo, eu consigo lembrar do que meus irmãos fizeram, sem passar a noite em claro chorando, sem sentir ódio, sem querer me vingar, sem querer conquistar só para esfregar na cara dos outros, porque tem gente que diz, eu não tenho mágoa, mas eu vou vencer para esfregar na cara deles. Você ainda precisa ser tratado. Precisa. Eu quero ter uma igreja grande, porque alguém disse que eu não teria uma igreja grande. Pelo amor de Deus, eu quero que essa igreja cresça para a gente ganhar almas para o reino de Deus, não para mostrar alguma coisa para alguém. Mas todos nós somos tentados, feridos, a gente é humano, amém? E o que acontece? O segundo filho de José chamou quem? Quem que é? Efraim. E o Efraim significa Deus me fez crescer. É o homem do crescimento. Gente, que incrível. Imagina, foi gerando um filho, outro filho. Quando chegou a sua vez, você é o que vai crescer. Alguém recebe? Quem gostaria, pastor? Imagina, Deus olha e fala, você é o que vai crescer. Dá um glória a Deus. Só que vem grande responsabilidade, porque todo mundo espera que o que vai crescer mais é você. Porque você foi nomeado para isso. O que não foi nomeado para isso, qualquer coisa que ele crescer está ótimo. Só dele conseguir lidar, o Manassés, só dele conseguir virar a página está incrível. Já o Efraim tem que ser grande. E aí talvez, na ânsia de crescer, de honrar o legado do pai, talvez ele tenha perdido o coração dos filhos. Que em nome de Jesus, nenhum de nós venha conquistar qualquer coisa que nos faça perder o coração dos nossos filhos. Em primeiro lugar está a nossa família na presença de Deus. Mas o fato é que 2 filhos deles são mortos num roubo. E essa era uma época de guerra que eu digo, de conquista de posse, de território. Deus era o Deus do povo hebreu, do povo de Israel? Era ou não é? Sim. Ele não podia dizer, Senhor dos exércitos, nós vamos lá e vamos arrebentar quem matou meus filhos, vamos guerrear e tomar a terra deles? Podia? Não podia. Porque não era conquista de território, era roubo. Se fosse conquista de território, não tinha nada demais. Nos apropriamos desse gado, porque estamos conquistando esse território. Deus nos mandou entrar e conquistar.
Existe uma diferença entre conquistar e roubar. E crente tem que saber discernir e saber separar. Eu não roubo a oportunidade de ninguém, eu não puxo o tapete de ninguém, eu não roubo nada de ninguém, mas eu conquisto as oportunidades que Deus tem para a minha vida. Nossas conquistas não têm nada a ver com deslealdade. Os 2 filhos morrem, e o que acontece? Natural, o Efraim fica de luto, chora, e esse luto demora muito. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Vamos comigo, bem no... Não negue, nem despreze sua dor. Ele tinha uma dor, ele não adiantava fingir que não existia. Então não negue, nem despreze sua dor. Encare-a e leve-a diante de Deus em oração. Ele sabe como lidar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pega a dor que a gente está vivendo. Alguém aqui tem lidado com algum tipo de dor? Diga amém. Aí você vai, qual o primeiro lugar que você vai com essa dor? Vamos lá, quero ouvir 3 pessoas, rapidinho. Me ajuda a agilizar aqui, depende de vocês o culto, não é só eu. Hospital, porque a dor do Marcelão é no corpo, mas a dor também pode ser emocional, na alma, no bolso, na família, em qualquer área, só para abranger. Foi você mesmo que falou, foi, Marcelão? Foi. Segunda pessoa. Igreja, quem falou igreja? Quem? Olha lá. A irmã Elisângela? Essa é crente mesmo. Glória a Deus. Igreja. E a terceira pessoa? Vai para onde, princesa? Ela chora? Ela ora. Ah, crente, gente. Gente, é tudo incrível aqui. Gente, sabe o que eu achei bonito aqui? Ninguém vai no Google. Ninguém vai no Google, né? Eu vou. Estou com dor não sei aonde. Não dá para ir no médico, não. Vou no Google. Estou com tempo para isso, não. Estou com uma pessoa aqui muito triste. Vai no Google. Alguém aqui vai no Google? Alguém aqui vai na casa do amigo? Vai. Não, ninguém aqui vai nas redes sociais, lamentar. Graças a Deus. Irmãos, sabe qual é o nosso problema às vezes? É que a gente leva para um monte de lugar que não vai resolver a nossa dor. A gente pode levar para o hospital, a gente pode levar em oração, a gente pode levar, o em oração já arrebentou, para a igreja e tal, mas nem sempre a gente leva a Deus em oração. Às vezes a gente quer negar aquela dor, a gente diz, não, está amarrado, eu sou de Deus, isso aí não vai pegar. Não, peraí, eu preciso orar, eu sou de Deus, e por ser de Deus, eu vou orar a respeito. Eu vou levar diante de Deus, eu não vou entrar em desespero, não, mas eu vou levar a sério. Existe uma diferença entre desprezar e ter medo. Não, eu levo a sério, mas não vou me apavorar, eu vou lidar com aquilo. Quem está entendendo? Vou lidar com aquilo. Qual é a situação? É essa. Então nós vamos encarar isso em oração em nome de Jesus. Uma vez eu fui visitar o pastor Gilmar lá no hospital, estavam falando que poderiam amputá-lo metade da perna da cintura para baixo aqui, não foi? Opa, na cintura. Irmãos, ele estava preocupado, obviamente, mas em nenhum momento eu vi ele desesperar, em nome de Jesus, confiante, mas preocupado, óbvio. Quantas vezes, o Zé Paulo teve um final de ano aí que ficou entrando e saindo do hospital, não queria deixar ninguém passar Natal e Ano Novo. Ia para o hospital, saía, glória a Deus, agora vamos. Pegava o frango, colocava assim na pia para temperar, o Zé foi para o hospital de novo. Guarda o frango e vamos lá. Não, agora o Zé saiu, agora vai, pega o frango, põe o frango no forno agora e o Zé foi para o hospital, larga o frango aí. Mas irmão, sempre confiante, mas não negue. Tem gente vivendo em negação e quando vai lidar com o problema ele já está muito maior. Talvez Efraim negou, quando alguém, irmãos, uma pessoa decide roubar do dia para a noite, dormiu, honesto, acordou e disse, quer saber, vou roubar, hein? Estou a fim de roubar. Esse negócio aí não está dando certo, essa vida seu, né? Vou roubar. É assim que acontece? Lógico que não. Alguém avisou, cuidado, seus filhos estão andando com um pessoal aí que não é muito legal. Seus filhos já não vão mais para o culto, seus filhos não gostam mais de orar, seus filhos não gostam de ouvir louvor. Presta atenção no que eles assistem, no que eles ouvem, no que eles cantam. Gente, não, desculpa. Eu não consigo pensar numa mente santa, sadia, saudável,
inteligente, equilibrada, que ouve funk. 99% deles. Deve ter 1% que presta. Inteligência, equilíbrio. Que isso, pastor? O senhor está me chamando? Não, eu estou falando da música. Se você gosta dela, entra no pacote. Porque não dá nem para eu dar exemplo hoje em dia. Primeiro que eu, graças a Deus, não conheço. Mas o pouquinho que às vezes a gente ouve alguém falar alguma coisa, é pornografia, imoralidade, safadeza, bandidagem. Bandidagem? O que faz a minha cabeça é cantar bandidagem. É droga, é prostituição, é imoralidade. Os filhos não dormem santos, ungidos de Deus, e acordam ladrões. As coisas vão acontecendo. Nenhum de nós desvia. Num dia, caiu. A gente vai tropeçando e insistindo em tropeçar, até que a queda é tão grande que a gente não consegue mais levantar. A gente vai desprezando os alertas. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Por que a soberba precede a queda? Porque os alertas foram desprezados ao longo da caminhada. Nós não aceitamos a correção. Só que agora, os filhos foram embora e o pai está sofrendo. E o problema é que esse luto demora muito. Se estende demais. E ele não aceita ser consolado. Irmãos, aqui é um resumo, não dá para aprofundar, eu já aprofundo o máximo que dá, mas ele demora a receber consolo. Cuidado quando você se fecha para o consolo de Deus. Porque às vezes a gente é duro, a gente é teimoso. Os parentes vieram, a família veio. Mas aquele choro terrível, prolongado, só que a família dele continua ali dentro. Tem filhos órfãos de pais vivos. Ele enterrou 2 filhos, mas junto, sem perceber, ele está enterrando o resto da família. E tem gente na casa dele dizendo: deixa a gente consolar você, deixa a gente ajudar você. Não estamos dizendo, lembra que o primeiro tópico é não? Não o quê? Lê aí forte para mim. Não negue nem despreze sua dor. Ninguém está sendo indiferente à dor de um pai. Isso acho que é a pior dor que existe, porque é fora da ordem natural. Um pai, uma mãe, enterrar um filho, uma filha. Não estamos falando sobre negação, estamos falando que toda dor, nós somos de Deus, acreditamos em Deus, amém? Então toda dor tem seu fim. Pelo menos o fim naquela forma, ela vai mudar de forma, ela vai vir de um outro jeito. E o tempo vai passando e a gente vai lidando com ela em outras formas. Quem já passou por isso? A dor que vai mudando o jeito dela. A questão é que o tempo está passando e o Efraim não está crescendo nesse sentido. Está faltando levar a Deus. E isso vai implicar em problemas dentro da casa dele. Porque a vida lá dentro continua. Olha o verso 23. Depois, presta atenção, ele lamentou por muito tempo a morte do filho. Os parentes vieram consolar, ele não queria, não aceitava. Depois, Efraim teve relações com sua esposa e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias. Olha que coisa séria. Por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Presta atenção que agora o negócio começa a pegar. Esse é o maior perigo que pode acontecer. É eu e você gerarmos um Berias. Por quê? Porque Berias significa maldade. Efraim sabe a importância de um nome. Ele é fruto de uma mudança profética na vida do seu pai. Quando ele é perguntado, alguém diz: qual é o seu nome? Ele diz: Efraim, porque Deus fez o meu pai crescer na terra da aflição dele. O Deus de meu pai, que foi o Deus do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô ou tataravô, como queira, nos trouxe até aqui, e agora está sobre mim a responsabilidade de, alguém lembra? De crescer. Mas os meus filhos morreram e eu não quero crescer. Agora dentro da minha casa o que nascer vai ser maldade. Tem gente que estacionou, que parou a sua vida na estação maldade, mas hoje você vai sair dela em nome de Jesus. A maldade que me fizeram,
A maldade que armaram contra mim, a maldade que eu quase caí, eu consegui escapar, mas eu sei que armaram para mim, e por causa disso a sua vida parou. Aí você ainda bate no peito dizendo, não conseguiram. Eu estou aqui para te dizer que conseguiram, porque talvez você não tenha caído como tentaram te derrubar, mas você caiu de outro jeito. Você parou sua vida numa maldade. Traíram sua confiança, te desprezaram, te decepcionaram, feriram alguém, tiraram alguém de você, tiraram algo de você, tiraram de você uma oportunidade, eu não sei. E lembra que o primeiro tópico é não negue nem despreze sua dor. Eu não estou aqui para negar nem desprezar sua dor, pelo amor de Deus. Eu só estou aqui para dizer que chega de colocar nome de Berias em tudo. É maldade, pastor. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá não sei o quê, a vida é contra mim, o mundo é contra mim. Oh, Deus, quando foi criar você, virou as costas? Pastor, é assim que eu me sinto. Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus, pela verdade. Por que ele gera um Berias? Porque ele não aceita ser consolado. Quem foi consolar Efraim? Quem? Sua família. Quem é o nosso consolador? Quem é o nosso consolador? Espírito Santo, o maior de todos. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro. Por que ele não enviou o Senhor dos Exércitos? Porque Deus tem vários nomes. Por que ele não disse, vou enviar aquele que é a sua força? Mais ou menos por causa daquele que o pessoal diz, né? Senhor, me dá paciência, que o Senhor me der força, eu mato. Jesus sabia que o que os seus discípulos precisavam era consolo. Porque a decepção, a frustração, a dor ia ser muito grande. Se eles não fossem consolados, eles não conseguiriam fazer mais nada. Sabe qual é o problema? A gente está querendo fazer crescer músculo onde ainda há uma ferida. A gente está querendo construir uma casa onde o terreno ainda está irregular. A gente está querendo construir uma história debaixo de desonra, de mentira, de engano, de desobediência, de falsidade, de safadeza, de dinheiro, da iniquidade, de corrupção, de violência. Irmãos, e não vai para frente. Essa casa vai cair na primeira tempestade. É Berias isso. É maldade isso. Um homem que recebeu de Deus o presente de ter um pai que profetizou, você vai crescer. Ele tem a coragem de falar para o filho, você é a maldade que me aconteceu. Sabe por quê? Porque ele está pensando, lá vem mais um, para crescer, virar bandido e me dar desgosto. Então, para eu não criar expectativa em cima desse menino, já nomeei a maldade, acabou. Assim ele cresce eu sabendo, bandido, bandido, bandido. Parece que tem pais que adotaram o espírito de Efraim. Bandido. Perdão da palavra, tá, irmãos? Mas vagabunda. E depois não sabe por que os filhos se perdem. A Bíblia diz que o poder da vida está na língua. Quem a ama vai desfrutar do seu fruto. Abra a tua boca para profetizar vida sobre os seus filhos. Às vezes está Rogerinho e Israel lá dormindo, irmão. E eu na madrugada ligado daquele jeito. Eu vou lá ungido, cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Demônio chega perto, vai cair por terra. Satanás não chega nem perto de você. Fogo de Deus. Vixe, irmãos, esses meninos, irmão, tacam a mão na cabeça deles, eles dormindo, eles nem fazem ideia. E vão só profetizando, só profetizando. Os demônios vai tudo desembaraçando, já saindo correndo. Vixe, o negócio está feio aqui, sai fora. O que a gente está fazendo com a nossa família? Pastor, eu não tenho filhos, essa mensagem é para casais ou para quem é pai e mãe. Não, essa mensagem é para quem gera alguma coisa. Você quer gerar alguma coisa na vida? O que você vai gerar é maldade. Sua empresa vai ser nomeada maldade. Sua vida profissional, seu ministério vai ser nomeado maldade. Não, vai ser nomeado bênção de Deus. Aquele que perdoa, aquele que cresce, aquele que desenvolve. Mas o Efraim não consegue. Por quê? Porque ele não aceita ser consolado. Seja mais humilde. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde seja mais humilde. Humilde por quê, pastor? Para reconhecer que você precisa de ajuda. Ninguém aqui sabe tudo, irmão. Ninguém aqui é bom bastante. Ninguém aqui está pronto para todas. Não está. Nenhum de nós está. Não estamos. Ninguém é autossuficiente em si mesmo. Eu tenho pastor, porque senão eu não tenho moral para falar que eu sou pastor. Como é que eu vou dizer?
A ovelha ouve a voz do seu pastor, e você ouve a voz de quem? Eu ouço a voz de Deus, porque eu sou tão bom que eu zerei a vida. Humildade precede a honra. Antes de eu receber honra, eu entrego humildade. Os 24 anciãos, a Bíblia diz, os 24 anciãos que ficam ali diante do Senhor adorando, eles receberam coroas, 24 no meio de toda a eternidade das galáxias, se você pensar, 24 anciãos receberam coroas. O que eles fazem com as coroas? Tira da cabeça e põe aos pés do Senhor, porque eles dizem, nós não somos bons o bastante, dignos o bastante, para ficar coroado diante de Ti, e tem gente se autopromovendo, não, menos, senão vai acabar gerando maldade. Soberba é maldade, arrogância é maldade, mentira é maldade, engano é maldade, infidelidade, desonestidade é maldade, e por aí afora vai. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Quem se fecha para as palavras de esperança, perdão, consolo e bênção, vai passar a nomear o que diz aí, gente? Maldade em tudo. Um homem que foi nomeado, lembra, o Efraim foi nomeado para quê mesmo? Para crescer. Mas ele tem a decepção de ter 2 filhos ladrões. Ele nomeia o filho como maldade, porque o coração dele está cheio de frustração, e a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por que, pastor, que eu preciso orar todos os dias para não encher o teu coração de maldade e abrir a boca e nomear maldade? Pastor, por que eu preciso ler a Bíblia todos os dias? Porque você precisa alimentar seu coração de fé, senão ele vai ser alimentado de maldade, porque nós vemos aí no mundo o negócio está feio. Porque, pastor, eu tenho que cultuar toda semana, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, do mínimo, do mínimo. Por quê, pastor? Porque senão você vai auto-justificar em si mesmo a palavra do jeito que você quer, e muitas vezes conforme a maldade que está pegando em você. A gente precisa ouvir uma palavra que vem de forma neutra. A gente precisa ser apacentado. Sabe, é muito perigoso. Na casa do Efraim, os parentes foram para consolar. E na nossa casa, quem é que veio para consolar? Na nossa casa, quem é que veio para consolar? Jesus diz, eu vou, mas eu envio outro consolador. Porque eu sei que o que vocês mais precisam é ser consolados. Se vocês forem consolados, não estiverem com o coração sujo, vocês se esforçam e vão adiante. Se vocês forem consolados e estiverem coração sujo, vocês voltam a acreditar, se renovam. Enfim, agora, se vocês tiverem coração sujo, nem que vocês estejam fortes, nem que vocês tenham vigor, nem que vocês tenham sabedoria, se o coração estiver sujo, não tem o que fazer. Tem que haver consolo. A gente precisa aprender a lidar com o não de Deus. Consolo nada mais é do que a capacidade de suportar o não. Eu não queria me separar dessa pessoa agora, ela partiu, é uma pessoa que eu amo, eu vou precisar ser consolado. Deus me respondeu não, e eu queria um sim. Consolo é isso, quando a pessoa diz, vai ter uma competição, aí um ganhou, levou o grande prêmio, e o outro leva o prêmio de consolação, de consolo. Por quê? Porque ele recebeu um não, ele não venceu, ele não chegou em primeiro lugar, ele não conquistou. Consolo, irmãos, é para preservar o nosso coração. Quando Deus levanta consolo na tua vida, seja grato e não arrogante. Mas às vezes a gente quer mostrar uma força que nem existe. Não, eu estou bem, eu sei o que eu faço. Não, fica tranquilo, tudo sob controle. Não, eu preciso de ajuda. Lembra do primeiro tópico? Não negue sua dor. Esvazie sua alma da sujeira, da tristeza, da decepção. Esvazie e receba consolo de Deus. Sabe, senão a gente vai começar a nomear maldade em tudo. Tudo é maldade, tudo é maldade. Mateus 6, põe para mim versos 22 e 23, daqui a pouco a gente volta aí. Mas vamos lá, esse eu posso citar de cabeça, que eu amo esse texto, mas de qualquer forma, vamos lá. É bom ler e não apenas citar, porque... Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche do quê? De luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche do quê? De escuridão. E se a luz que é em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Olha o verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cuidado com qualquer coisa que tente tomar o lugar de Deus na tua vida. E Jesus vai destacar Mamon. Sabe, a infidelidade
É uma desonra não pela questão do dinheiro, mas porque você está fazendo dele um Deus na sua vida. Mas a raiz de amargura nos impede. E tem muita gente travada em raiz de amargura, e que diz que serve a Deus, mas serve aos próprios interesses, serve à sua vaidade, serve ao seu dinheiro. Não, no meu dinheiro ninguém toca, não contribuo com nada. Eu desfruto do dízimo dos outros, mas não entrego o meu. Eu desfruto do dízimo de quem mantém essa igreja de portas abertas, mas o meu, essa igreja não vai ver. Não, pastor, eu faço ofertas. Você não é ovelha. Você é autossuficiente em si e estabeleceu para você algo do seu jeito. Tudo bem, porque isso, pastor, é dura essa palavra, irmão. Jesus falava sobre ir para a cruz e morrer. Ninguém vai conseguir pregar mais duro que ele. E ele foi. E os seus seguidores vieram na sequência. Então assim, se você esperava um outro tipo de discurso, massagear o teu ego com um evangelho flex, light, essa tal da hipergrace, essa praga que está espalhando aí, desviando, anestesiando a consciência da igreja, e está virando oba-oba. O casalzinho não é, o rapazinho, a moça, desnamorado, se esfrega, passa a mão no outro, dorme, vai para a cama, faz sexo, no outro dia está na igreja, dando glória a Deus, dizendo que ama Jesus. Não, eles têm que estar na igreja, mas dizendo: Senhor, nos ajuda a ser santo, a gente precisa se arrepender, se converter dos nossos pecados. E a igreja precisa continuar pregando isso, sem ter medo que o jovem não queira ir para lá. Eu não posso ter medo que o jovem não queira entrar aqui, porque eu vou pregar contra o pecado. O meu medo é que o jovem vá para o inferno, porque eu não preguei contra o pecado. E se tem homem e mulher aqui de Deus, vai ficar feliz por isso. Feliz por isso. Eu não quero passar um pano para o meu filho. Ah, o meu filho, o Rogerinho está indo namorar, e se aparecer conversa de namoro, Deus vai fazer queimar. Satanás vai manifestar e cair por terra. Tudo tem seu tempo, fora do tempo é diabólico, é demoníaco. Mas, eu vejo, infelizmente, pais, não, deixa a namoradinha dormir em casa. Aí dorme em casa. Dorme onde? No mesmo quarto. Na mesma cama. Não, melhor aqui do que lá fora. Não, não é. O que você vai fazer? Você vai montar um armazém para o seu filho roubar o seu, em vez de roubar o do vizinho? Então, nessa linha de raciocínio, ok. Você vai traficar, ele compra a droga de você e não na boca. Porque você vai começar a abrir concessões que não tem limite. Se é melhor meu filho fazer sexo fora do casamento dentro de casa, é melhor ele comprar droga dentro de casa. É melhor também ele poder roubar um comércio da família. O que mais, gente? Vamos lá. Vamos gerar uma geração frouxa que vai para o inferno, e os pais vão ficar lamentando. Pastor, o que eu vim fazer hoje aqui? Se converter. É isso que eu vim fazer. Eu preciso me converter. Jesus falou para o Pedro andando com ele, 3 anos de caminhada, com Jesus, gente. Eu sou comedor de arroz e feijão, limitado, cheio de falha. Mas Jesus, Pedrão lado a lado. Pedro andou em cima das águas. E Jesus falou: quando você se converter, irmão, eu cheguei hoje aqui para me converter. Pelo amor de Deus, gente. Isso não me ofende, isso me alegra. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim: Rogério, eu sei todos os seus pecados, mesmo assim eu te amo, tem esperança, vamos mudar isso aí. Depende de como a gente olha. Se os olhos forem bons, Deus falar para eu me converter, significa: Rogério, eu acredito em você. Se os meus olhos forem maus, significa Deus dizendo: pecador miserável. Não, irmão, Deus é amor. Mas é o amor que não passa a mão na cabeça, mas que estende amor e diz: força, filho, eu estou contigo, vem, força, vamos lá. Você vai sair dessa. Alguém está entendendo essa mensagem? Como é que estão os nossos olhos? A gente está vendo maldade em tudo. A gente está sempre distorcendo as coisas só para satisfazer o nosso ego. Como é que está a nossa visão? Cuidado para não rotular, nomear pessoas, situações, circunstâncias, o seu futuro, através das suas frustrações, através da lente embaçada. É hora de lavar tudo. É hora de voltar a ter bons olhos. É hora de profetizar. Sabe, o Efraim, quando ele nomeia o filho, ele já está desacreditado. Mas Deus trouxe desacreditados hoje aqui para devolver a esperança para você e dizer: não perca a esperança, nomeie seus filhos bem. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. Quem não aceita mudar sua visão, lembra que os olhos são como uma lâmpada. Quem não aceita mudar sua visão, suas cargas emocionais, caráter, personalidade, seu temperamento, pelo Espírito Santo, vai seguir enxergando e nomeando o quê? Maldade. Meu marido não muda, minha mulher não muda, é a vida inteira assim, porque você continua enxergando maldade.
Pelo amor de Deus, olha que já mudou alguma coisa aí. Procura bem. Não, pastor, o senhor está sendo muito otimista. Procura bem, arruma a lupa, mas acha alguma coisa de bom. Se apega nisso e continua profetizando. Porque eu vou te dizer uma coisa, alguém já teve que fazer isso por você e por mim. Alguém já teve que olhar para mim e quase não tinha tido mudança nenhuma, mas falou, não, mas está tendo mudança e vai dar certo. E graças a Deus, obrigado Jesus, por ter levantado gente com paciência comigo. Não gente para passar a mão na minha cabeça, porque tem gente que está alimentando malandragem, safadeza. Gente com paciência, que vai continuar dizendo, você está errado, se converte, vai pedir perdão e se conserta. Não, está errado. Não desisto de você, mas está errado. Filho, senta aqui. Vamos precisar sentar de novo, vamos de novo. De novo. Sabe? Vocês querem ouvir, não querem? Tem gente falando assim, pastor, eu não aguento mais sentar com a minha esposa, sentar com meu marido para conversar sobre isso. Eu quero te dizer que tem alguém dizendo, eu queria ter um marido para conversar sobre isso, para tentar consertar isso aí. Eu queria ter uma esposa para tentar consertar o que você está reclamando. Eu não estou justificando e dizendo que a pessoa tem que ser acomodada, a pessoa se aproveitar disso depois. Vê lá que o pastor falou, dá graças a Deus que eu estou aqui. Sai para lá, Satanás. O que estou dizendo é que a altura do processo que a gente está vivendo, está cheio de gente que gostaria de já estar vivendo esse nível. E a gente é ingrato. Tem gente, irmãos, que está sem perceber, trabalhando de assistente do diabo. O diabo dá um copo d'água à pessoa, arma a tempestade e acaba com a própria casa. E aí depois vem pastor, irmão, irmã Cida. Ora, irmã Cida, o inimigo está furioso. Fala, não, irmã, o inimigo está de férias, você está fazendo trabalho sozinha. Não está furioso não, ele está feliz. Tirou férias, passou por aqui e disse, Cida, vou tirar umas férias. Fulano de tal deve te procurar por esses dias. Não tenho nada com isso. Essa não fui eu. Se você for mandar fogo, manda na casa dela. Não manda nos meus quintos. Não, eu acho que de vez em quando o diabo manda uns recados para a Cida assim. Cida, não fui eu. Essa eu estou inocente. Eu juro. Ai Jesus, tem hora que eu penso as coisas. Ainda bem que eu não falo. Ainda bem que tem filtro. Quase que eu falo. Dou um dedo pela minha honestidade. Ainda bem que eu não falei. Só Jesus, ainda bem que nem todo mundo ouviu. Irmãos, nós precisamos realinhar nossa visão à luz da palavra. Eu preciso olhar para o Rogerinho, para o Israel, para a pastora. Eu preciso olhar para os meus pais, para os meus irmãos. Eu preciso olhar para a igreja. Principalmente, irmãos, é óbvio, quando está difícil, quando a gente desanima. E olha que a gente está vendo um tempo glorioso. A igreja está se movendo para amadurecer em fé de uma forma incrível, irmão. Nós estamos vendo um tempo incrível aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas vem dias ruins, vem ou não vem? Aí eu preciso pegar as lentes da palavra de Deus e olhar com bons olhos. Aqui ó, só de eu falar isso, eu olhei para Ananias. Tem que ter bons olhos para olhar para ele. Imagina, se eu penso que eu estou carregando um Ananias comigo. Isso é motivo de alegria ou de tristeza? Não? Alegria, eu preciso de consolo ou só felicidade? Só felicidade. Olha que benção, a autoestima dele está a 1000, gente. Irmãos, é hora de retomar a alegria. A tua vida é uma bênção. Eu não disse que ela está, eu disse que ela é. O que é maior do como está. Talvez você diga, está uma confusão, pastor, mas é uma bênção. Vamos desfazer a confusão e a bênção vai permanecer. Como? Pela palavra. Vamos realinhar a visão. Vamos realinhar o foco. 1 Crônicas 7, 24. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Volta lá no 1 Crônicas 7, verso 24 agora. Está escrito assim, ó. Sua filha se chamava, como é que chamava a filha dele? Será. Não é Ceará não. Nem Saara. Será. Aí diz ainda aqui, ó. Ela construiu as cidades de Bet-Oron Baixa, Bet-Oron Alta e Uzem Será. Filha de quem mesmo? Filha de quem, gente? Do Efraim. O Efraim que recebeu o nome para crescer. Mas quando os filhos morreram porque foram roubar, o roubo deu ruim. A população estava armada.
e reagiu. Porque lá no campo era assim: vem roubar meu gado, eu mato você. Ele começa a afundar a sua casa. Gera um filho, põe o nome Berias e diz: essa casa é uma casa de maldade. A Será olha e fala assim: daí para lá, para cá não. Eu estou aqui para dizer que está cheio de Será nessa igreja. Quando alguém disser: essa empresa aqui só maldade, fala: daí para lá, aqui é bênção. Eles vão dizer: aqui ninguém tem jeito, ninguém presta. Não presta até aí, daqui para cá as coisas vão mudar. Irmão, nós somos a geração da mudança. Eu fui olhar essa mensagem que eu ministrei uma partezinha dela em maio. E aí eu peguei um áudio, eu ministrando para o Rogerinho e para a pastora. Nosso momento em casa, sentei, olha isso. E eu falei para o Rogerinho, nós somos responsáveis por inclusive quebrar ciclos que foram problemáticos nas gerações anteriores. Se o Efraim não quer crescer, não quer construir, e nomeou um filho maldade, a filha vai dizer: eu estou fora, eu não vou entrar nesse pacote, eu vou conquistar, eu vou construir, eu vou adiante, tem uma bênção de Deus. Se meu pai não quer, eu quero. Aí eu falei: Rogerinho, infelizmente, por falta de conhecimento, o papai e a mamãe vêm de famílias onde o divórcio prevaleceu. Minha mãe passou por um divórcio com o pai do meu irmão, depois casou com meu pai, glória a Deus, está com meu pai até hoje, mas ela e meu pai divorciaram também. Meu pai também passou por divórcio com a minha mãe, aí voltaram, glória a Deus, e casaram de novo. E teve um dia que eu falei assim: eu quero que você abençoe nossas alianças, que a gente voltou aqui o casamento e eu já pastor. Porque eu falei: a gente já tinham voltado, mas não tinha assinado os papéis, estava saindo e tal. Eu falei: mas houve. Do lado da mamãe também aconteceu, o vovô e a vovó tiveram o divórcio. Eu falei: mas você é outra. Eu falei: o papai e a mamãe já tiveram conhecimento. Por quê? Porque já começou uma mudança aqui. E quando chegou essa mudança, papai e mamãe não vai ter divórcio, em nome de Jesus. E você não vai casar para divorciar. Onde os meus pais erraram, eu não vou errar. Eu vou andar debaixo da palavra, da promessa de Deus. Eu vou romper, eu vou quebrar aquele ciclo de maldição. Alguém está entendendo essa mensagem hoje? A promessa é maior. A bênção é maior que a maldição. Sabe qual é o nosso problema? Alguém vem desesperado: pastor, uma pessoa mandou mandinga contra mim, me amaldiçoou, praguejou, fez trabalho. Pois é, mas Deus disse para Abraão, desde Gênesis 12, abençoaria se te abençoarem, amaldiçoaria se te amaldiçoarem. Se alguém: pastor, fiquei sabendo que tem uma pessoa fazendo trabalho contra o senhor, eu estou orando pelo senhor. Não, ora pela pessoa, porque Deus diz: vai amaldiçoar quem está me amaldiçoando. Ora para Deus ter misericórdia dessa pessoa, porque eu estou na bênção de Deus aqui, eu estou na presença de Deus. Irmão, não é ser soberbo, pelo amor de Deus. Ah, pastor, você não quer dizer que não pega? Pega se a pessoa estiver com a aliança quebrada. Você está na presença de Deus, está ali estreitinho com Deus, na presença dele, o Espírito Santo vai te alinhar, você vai que vai e decola, em nome de Jesus. Só que a pessoa tem uma conta a saldar com Deus, porque ele disse: abençoarei os que te, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Mas a gente faz o contrário. A gente parece que a gente acredita mais na maldição do que na bênção. A gente acredita mais na má notícia que na boa notícia. Você quer ver só? Quem aqui já foi fazer uma consulta no médico, check-up, por exemplo, ou vamos ver aqui uma área que de vez em quando dá algum problema da saúde? Quem já foi? Aí: doutor, está tudo em ordem? Tá, não estou vendo nada. Sério, doutor, não tem nada mesmo? Dá uma olhada, não tem que pedir mais nenhum exame? É engraçado, irmão, que vocês são muito mal educados. Vocês não podem fazer isso, irmão. Vocês ficam denunciando aí, olha e falam: é você. E gosta, pastor, não pode ver um médico, pastor. Isso aqui, ó, primeira conta que paga no mês, convênio. É o prêmio mais que usa no ano. Ninguém usa mais esse convênio que a gente. Dormiu, acordou dormiu em cima do braço, acordou formigando, vou infartar. Você estava em cima do braço. Não se brinca com isso, mas é o braço direito. Não era nem o esquerdo, o coração do outro lado. Você vê o tamanho do infarto, já está irradiando. Gente, eu conheço gente, eu sou muito positivo. Eu conheço gente que para cada solução que se apresenta, ela arruma 2 problemas. Ó, tá aqui. Não, mas e tem isso, isso, isso. Tá aqui. E tem, gente, há pessoas que ao longo da vida vão nos treinar para uma corrida com barreira. Uma corrida com obstáculo. Mas nós vamos conquistar, nós vamos construir, nós vamos crescer. Não se permita ser nomeado Berias e nem nomie Berias. Maldade não vai ter lugar na minha casa. É a bênção de Deus que vai ficar lá. Sabe, põe o próximo tópico para mim, por favor, para a gente poder
acelerar aqui. Não descarregue suas frustrações e desesperanças na vida de quem? Seus filhos. Nem coloque sobre eles um jugo como? Pesado. O Efraim nomeia o filho maldade porque ele está frustrado pelos dois que morreram no assalto. E ele põe um jugo tão pesado sobre ele, que diz, daí não vai sair nada. Aí tem uma filha, chamada Será, que essa constrói, edifica cidades, gente. O que ela edificou? Debaixo de uma casa que está cheia de frustração. Quem aqui pode dizer, pastor, eu estou crescendo debaixo de uma casa que é bênção, dá um glória a Deus. Você construiu o quê? Pastor, se eu soubesse, eu não tinha dado um glória a Deus com tanta força. Pois é. A gente está reclamando de barriga cheia. Uma mulher, é que eu sou mulher. Então o movimento feminista, a Será não foi fazer parte do movimento feminista andar sem camisa na rua. A Será foi conquistar. Eu estou aqui para dizer que mulher de Deus vai conquistar. O homem de Deus vai conquistar. Fica aí, ai coitadinho de mim, ai porque o governo, ai porque a política, ai porque a igreja, ai porque a família. Eu vou conquistar. Eu tenho um Deus sobre a minha vida, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu estou debaixo do sacrifício da cruz, eu estou debaixo da marca do sangue do Cordeiro. Eu vou romper. Chega de fazer parte do grupinho que vai, não. Sabe, em nome de Jesus o Brasil vai ser liberto dessa cultura de migalha, de esmola, de mendigaria. Chega! Quem que vai me dar alguma coisa? Eleição agora é uma praga nisso. Quem que vai dar mais coisa para a gente? Não. O governo tem que não nos atrapalhar. Não está atrapalhando, está deixando avançar. Ótimo! Mas tem um movimento maligno que gosta de escravizar e manipular as pessoas através das suas ideologias. Que Deus livre a igreja dessa mentalidade. Nós não somos massa de manobra de ninguém, não cai nessa. Nós estamos debaixo de promessa de Deus. A Será vai lá e constrói cidades. Bet-Horon alta, Bet-Horon baixa. Faltou criatividade, ela pôs o mesmo nome. Qual o nome? Não tenho tempo para ficar dando nome não, eu vou conquistar outra cidade. Mas põe o nome, então põe essa é a baixa, a outra é a alta. Pronto. Ela está tão envolvida em conquistar que ela não fica nem mudando os nomes. E você? Aí tem gente que está assim, pastor, esse dia eu estou pegando jovens, porque eu quero ver os jovens da igreja os melhores do Brasil. E eu falei para os jovens, já estão fazendo o que na internet? Consumindo só dos outros? Você já tem vergonha, você tinha que estar gerando recursos, não só consumindo recursos dos outros. Não, então pastor, eu vou montar a minha loja. Aí passa 6 meses para decidir o nome da loja. Quando decide o nome da loja virtual que vai fazer para revender alguma coisa, aquilo já saiu de linha e aí tem que criar outra. E passa a vida inteira só criando nome de loja, nunca faz nada. Ei, vai construir. Para de ficar esperando quando o meu marido chegar em casa com flores rosas, e uma tem que ter branca e uma amarela. 7 rosas, 2 brancas, uma amarela. Vai tomar banho, irmã. Sangue de Jesus, que Deus leve a senhora. O seu marido ser livre. Nossa, que é isso, pastor? Não sei, irmão, modo sincerão ativado. Nossa, eu vou sair dessa igreja, pastor. Perdão, irmã, então, que Deus converta o seu coração. Pronto, que eu nunca vou orar para ninguém divorciar. Então que Deus recolha um dos dois e salva, ou que converte os dois, que é melhor. Irmão, mas vou ser sincero, eu já falei com Jesus, se eu for desviar amanhã, me leva hoje. Pastor, que é isso? Eu escandalizo pensar no céu? Não, então não sei, te falaram sobre igreja do jeito errado. Ei, primeira razão da gente estar aqui, principal, você pode ter chegado por qualquer motivo, e é legal, chega por qualquer mazela. Eu cheguei por causa de mazelas, não era céu não. Agora, eu comecei a conhecer a verdade, eu entendi que eu preciso do céu mais do que qualquer coisa para a minha vida. Pronto, é disso que eu estou falando. A nossa mentalidade, nós não vamos ser amaldiçoadores. Eu não vou abrir a minha boca para amaldiçoar a minha família, mas Deus vai me abençoar e eu vou construir, eu vou edificar. Mas alguém está nessa comigo? Agora, põe aí para mim, eu nem vou falar para você, Gênesis 2, versos 18 e 19, bem rapidinho, vamos lá. Gênesis 2, versos 18 e 19, olha comigo aqui, ó. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete.
O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deus, desde que criou o homem para nomear. E o Efraim não entendeu isso, e na hora de nomear, ele nomeou maldade dentro da casa dele. A maldade vai crescer, porque filho cresce, a maldade vai crescer na minha casa. Nós vamos carregar a maldade no colo, a maldade vai fazer cocô, vamos trocar a fralda da maldade, vamos trocar, a fralda às vezes é maldade mesmo, né? Mas só a fralda. Irmãos, fala maldade, ai, vamos aplaudir a maldade, e aprendeu a falar. Você já parou para pensar que é isso? É isso, é o que foi nomeado naquela casa. Tem gente que tem um altar ao sofrimento que teve na vida. A pessoa vai dormir, acorda lembrando do mal que lhe fizeram. Você está fazendo maldade com você. Hoje a maldade, não a pessoa, a maldade vai morrer em nome de Jesus. Hoje é o velório da maldade aqui. O que vai para dentro da sua casa é a graça, é a esperança, é a fé, é o perdão, é o renovo, é a alegria, é a santidade, é a paixão pelo Senhor, é o amor pela família. É hora de virar a página. Põe Gênesis 35, verso 16 ao 19. Eu vou ler aqui que é mais rapidinho, aqui ó. Está lá no Gênesis 35, do 16 ao 19. Vamos lá. Olha que sério isso. Depois que partiram de Betel, rumaram de Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas a Raquel teve a ousadia de fazer aquela oração, sabe, por causa de inveja, senão eu morro, me dá um filho, senão eu vou morrer, um filho morrer, e a palavra tem poder e tal. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Por que, gente? Alguém sabe por que isso? Sabe, a mãe antes de morrer, falou: eu morro, mas eu te amaldiçoo. Você será marcado como aquele que trouxe morte à sua mãe. Ainda bem que tinha um pai atento. Passou à frente. Deixa ela morrer. Morreu? Vai embora, maldade. E gente, vamos falar a verdade. Eu estou falando aqui assim, a Raquel era a mulher que o Jacó amava. Não era a Lia. Mas ele soube. E se a gente não aprender que mesmo que a gente ame alguém, não significa que a gente precisa concordar com a bobagem que a pessoa fala. Jacó amava a Raquel, mas ela amaldiçoou o destino, a geração do seu filho. Jacó passou na frente e disse: não, Benjamim. Deus trouxe felicidade, não morte. Deus trouxe felicidade. Se o Jacó se cala, mais uma casa frustrada. Quantas frustrações a gente está carregando porque a gente se calou quando alguém abriu a boca e nos amaldiçoou. Quando alguém que a gente ama. A Bíblia diz que o Jacó começou a bater boca com a Raquel. Porque aí alguém vai dizer: pastor, meu pai não é convertido, minha mãe, eles me amaldiçoam, diz vagabundo, bandido, tudo aquilo que o senhor falou. Então eu vou apontar o dedo na cara e dizer: endemoniado, o pastor falou que você ia aparecer aqui, demônio. Você pode sair do meu pai, se não quiser, sai você e ele de casa. Não é isso que eu estou falando. O Jacó bateu boca com a Raquel. Morreu. Benjamim. Registra aí. Mas ela pediu Benoni: cala a boca, com ela eu fico quieto, com você não. Benjamim. Pronto. Me amaldiçoaram. É meu pai, é a minha mãe. Em nome de Jesus, Senhor, eu rejeito essas palavras. Elas estão quebradas, elas não prevalecem na minha vida. Eu sou bênção de Deus e meus pais também são. Nós precisamos nos posicionar. Jacó foi esse homem. Tem homem aqui? Sacerdote, você foi chamado para nomear. Não seja frouxo. Tem homem que é frouxo. Está deixando a mulher amaldiçoar a casa. Não pode. Pelo amor de Deus, estou falando para ele ser agressivo com a mulher? Para ele atropelar a mulher, desrespeitar? Não, ele tem a sabedoria, mas ele abençoa. E vice-versa. Mulher, seja firme. A mulher sábia edifica. Se o marido está sendo um estúpido e querendo destruir, tenha sabedoria. Não estou falando para entrar em conflito, mas vai lá e edifica. Vai lá e edifica. Vai lá e edifica. Irmão, faltaria tempo. A gente poderia falar aqui de vários casos da Bíblia. De pessoas, de maridos
que consertaram a bobagem da esposa e vice-versa. Mas a gente pega alguns que não consertaram. Acabe se calou diante das barbaridades de Jezabel. Falamos disso esses dias atrás. A tragédia que veio para a casa deles. O que você quer para a sua casa? Se posicione. Não amaldiçoe sua família, mas receba a ajuda de Deus para você construir. Abençoe seu lar. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10, a Bíblia diz que Jabes nasceu e foi nomeado Jabes, porque com dor ele foi dado à luz. Só que ninguém mudou o nome. O que o Jabes fez? A Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel, invocou o Deus vivo, e se tornou mais ilustre de seus irmãos. O que isso significa? Se eu dei um exemplo aqui de a gente nomeando. Se eu fui nomeado do jeito ruim, e ninguém consertou isso, agora eu vou invocar Deus, e Deus vai mudar até a história, o meu nome, o meu testemunho, o meu destino profético. Perceba que eu mostrei para você o caso do homem, o caso da mulher, e o caso até dos filhos. Em qual lugar você está? Independente da posição que você está, se posicione, invoque a Deus. Deus muda o teu nome, Deus muda a tua história. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Hoje Deus está mudando destino aqui de pessoas, irmãos. Voltando lá no 24, lembra comigo? 24, vamos ler de novo 24. O 1 Crônicas 7, verso 24. Isso aqui é importante a gente enfatizar, a gente vai terminar e já vai orar. Sua filha se chamava Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzem Será. Presta atenção, põe o próximo tópico. Deus muda a história, mas é com propósito. Olha aqui, Deus pulou aqui, eu que escrevi errado aí. Deus muda sua história, estamos aqui diante de Deus para isso, irmãos. Sabe, a Será tinha todos os motivos para encolher dentro de casa. Primeiro, que ela era mulher. Segundo, o pai está frustrado. Terceiro, o irmão está revoltado, porque o irmão foi criado como maldade. Quarto, os outros irmãos eram bandidos. Quando ela sai na rua, o pessoal fala: irmã dos bandidos aí. Você já viu um cenário assim? Que a casa, você fala assim: pastor, a casa dessa família, seja a sua família, seja de outra família, no bairro, na vizinhança, pensa numa casa queimada. Você já viu casa que é queimada? Quem já viu? Queimada que eu estou dizendo é o testemunho, a fama. Ali, bandido, depressivo, arrebentado, uma tragédia. É uma tragédia. Deus olhou lá para dentro e disse: eu vou mudar a história dessa casa. Eu não desisti dessa casa. Irmão, talvez essa seja a história da tua vida. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu não desisti da sua casa. Eu não desisti dos seus sonhos. Eu não desisti das promessas que lhe fiz. Eu não desisti de você. Deus muda a sua história. Estamos diante dele hoje para isso. Essa palavra veio hoje. E Deus me trouxe essa palavra em maio. Em maio eu comentei e fui embora. Ia ministrar talvez em maio, porque era vivendo além das frustrações, e eu ia falar do Efraim sair de frustrações, mas não encaixou. Vieram outras mensagens, e ela chegou o tempo dela. Então chegou o tempo, irmão, de dar um basta nisso. Chegou o tempo de virar a página. Alguém vai dizer assim: pastor, mas e a Será? Qual que é o significado do nome dela? Alguém sabe? Eu já falei aqui lá atrás. Alguém sabe? Parenta. Parenta. Pensa comigo. Nasceu, olha que menina linda. Qual vai ser o nome da sua filha? É minha parente, né? Minha parenta. Tá, mas qual o nome? Parenta, ela é minha parenta. Não, mas você não quer dar um nome para sua filha? Ela é sua? Não, ela é apenas uma. Cresce aquela que é chamada. Quem quer sair? Parente aqui de casa. Quantos filhos se sentem um parente em casa? Não se sentem filhos. Filho se sente filho quando ele é amado, abraçado, apoiado, mas também corrigido. O parente que vem na minha casa, o parente distante, eu suporto algumas coisas porque eles não convivem ali, é só uma visita para um tempo. O filho dentro de casa, ele já se encaixa dentro das regras. Quem está entendendo a diferença? É ou não é assim, gente? Quando você recebe uma visita na sua casa, o que você lavar, o que você sujar, você lava. Ou não sei o que, cada um tem uma atribuição. É assim que você trata?
Fica à vontade. Aí a visita, vai o pastor com Israel. Chega o Israel lá. Aí fala assim, pelo amor de Deus, vai quebrar. Não, a gente nem liga. Aí os filhos olham e falam assim, nossa, você falou ganhando a bisavó, que se a gente quebrasse, matava a gente, só porque é o filho do pastor. Gente, vocês acham que ele não sabe? É igual na casa de todo mundo. Porque é uma visita. Porque foi um primo distante que apareceu. Foi um parente. Mas o filho, isso não. Filho, está errado. Filho, não se faz assim. Filho, Deus nos trata como filho. Então quando Ele está alinhando e corrigindo, dá glória. Porque você não está sendo tratado como um parente de Deus. Você está sendo tratado como filho de Deus. Irmão, vocês têm um pastor aqui que não prega para parentes, prega para filhos. Só aguenta ficar aqui filho. Parente vai embora. Parente fala, vou numa igreja que é mais flex. Eu não sei se vai ter o céu flex. A Bíblia que eu leio diz que não. Mas não julgueis, né? A Bíblia manda julgar, mas não do jeito que estão falando. Mas enfim. Ei, essa moça tinha tudo para crescer com a autoestima baixa. Tudo para dar errado. Assim como muitos talvez tenham chegado aqui hoje falando, pastor, tinha tudo para dar errado. Mas ainda bem que você veio para esse culto, para dar certo. Para dar certo. Olha para quem está ao teu lado e diga, você veio aqui para dar certo. Põe o próximo tópico aí para mim, por favor. Presta atenção. Não permita que os problemas ou pontos negativos lhe ceguem ou impeçam de enxergar os positivos. Dentro da casa de Efraim tem uma filha guerreira, valente, conquistando, construindo cidades. Gente, para pensar comigo, pelo amor de Deus. Para construir precisa do quê? Primeiro você precisa ter o terreno. Verdade? Sim. E como é que se conquistava terreno naquela época? Você podia comprar ou conquistar lutando. De uma forma ou de outra ela arrumou terreno. Ou ela lutou e conquistou, ou ela arrumou dinheiro e comprou. E depois de ter o terreno, o que precisa mais para construir cidade? Material. Para o material precisa de recurso. Ela arrumou. O que mais que precisa? Vocês são muito inteligentes. Vocês nem demoram. Precisa de gente. Você pode construir um condomínio. Aqui agora tem um condomínio da família de Cristo. Está igual a Vila do Chaves. Eu só preciso arrumar o seu barriga para me cobrar o aluguel. Ô, irmão, depois você vai me dar um curso. Gente, precisa de pessoas. Senão não adianta, não constrói uma cidade sem pessoas. E para as pessoas irem morar naquela cidade, precisa fazer propaganda. Precisa dizer que vai ter uma boa infraestrutura, precisa dizer que vai ser bem administrada, ou seja, você precisa ter credibilidade. Olha tudo que essa mulher conquistou fora de casa, e dentro de casa o pai está deprimido e não está enxergando. Ei, pais, dentro da tua casa tem filhos que as pessoas de fora estão enxergando um potencial grande. Não permita que o mundo veja o que você não está vendo antes de você. Olha para dentro da tua casa e valoriza. Tem tesouro dentro da minha casa, tem tesouro no meu casamento, tem tesouro nos meus filhos, tem tesouro na minha empresa, tem tesouro dentro dessa igreja. Para de ficar olhando para as outras. Tem coisa boa aqui dentro, tem coisa boa dentro da tua vida. Acredita, acredita, invista mais em você. Você não é Berias. Olha para quem está do teu lado, mas fala com voz de autoridade, profeta. Diga, você não é Berias. Diga, você é Efraim. Olha para outra pessoa, diga, você não é Berias, nem será. Você é filho, você é Efraim, você vai crescer. É assim, gente, é assim. Vocês veem, irmão, que a mensagem a gente dá uma espremida no meio, mas a gente dá um abracinho no final, dá um beijinho para sarar, sopra. Aqui é mertiolate, irmão. A gente primeiro fala que não vai doer, depois dói. Depois a gente sopra e dá um beijinho. Mas sai todo mundo curado. Uai, filho, pastor, tem mais alguma coisa? Alguém aqui quer ouvir mais? Só põe mais um tópico, eu vou ler o 25 e a gente finaliza. Você não faz ideia onde vai chegar isso aqui, mas põe 25. Então, lembra, hein? Não permita que os pontos negativos te façam desprezar os positivos. Tem coisa boa acontecendo na tua vida. Para de dizer que está tudo errado, está tudo ruim. Para. Porque, e aí, como é que está? Está na mesa, pastor? Então pode ir embora, não precisa nem me atualizar. Não, eu vou começar a fazer assim. E aí, pastor, igual? Tá bom, vamos continuar a oração. Próximo. Não, pastor, preciso falar umas coisas. Não, então não está na mesma. Então melhorou ou piorou. Não, pastor, está na mesma, mas de um jeito diferente. Tá bom.
Tem gente, irmão, que só quer murmurar e não percebeu. Deus vai libertar a gente. Não permita que o que está mal em sua casa tire de você a visão do que Deus tem levantado de bom. Não permita. Tem coisa ruim? Tem, em todo lugar. Mas tem coisa boa. Põe o verso 25. Olha o 25. Genealogia pode te ajudar hoje ainda? Então vamos lá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Rezef, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Dentro da casa do Efraim, que foi nomeado porque Deus fez José crescer, e ele recebeu uma palavra profética para também crescer. Um dia Efraim disse: não tem mais jeito, a minha casa é só maldade. Deus disse: não é só maldade, a tua casa vai chegar, a sua descendência vai esticar, 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 até chegar aquele que vai chamar Josué, que significa, o significado de Josué é igual a Jesus, o nome Josué é igual a Jesus, Salvador, Messias, conquistador, aquele que salva, aquele que liberta. Ei, meu irmão, na tua descendência tem salvação. Na tua descendência tem gente que vai enxergar a terra prometida e vai levar esse povo para dentro. Moisés liberta, Josué leva para dentro da terra da salvação. Põe o último tópico aí para mim, por favor. Na casa de um improvável, um homem que já tinha desistido, ele disse: na minha casa só sai bandido. Deus diz: da tua casa vai sair salvação. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: da tua casa vai sair salvação. Vai. Na casa de um improvável, Deus pode levantar alguém para construir, alguém para levar à terra de promessas, a terra de salvação. Você crê nisso?